Olá pessoal, nós vamos hoje iniciar o estudo sobre religiões aqui nesse grupo do Voltemos à Reforma, e hoje nós vamos começar sobre a questão do homem ser naturalmente religioso ou não. Se o homem ele nasce religioso com a necessidade de religião ou não. Vamos para algumas pesquisas. Né? A primeira foi de Deborah Kellman, em 1990, da Universidade de Boston. Ela procurou olhar nas crianças se havia algum sinal de fé nelas. Né? E ela foi estudar essas crianças através de duas perspectivas, design e propósito. Né? Então ela observava se todas as observações sobre as questões da natureza que as crianças tinham design e propósito. Por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu leio com propósito, né? Mas o livro, o formato do livro de abrir é o seu design que facilita a minha leitura. Né? Então, assim, quando essas crianças foram olhar para a natureza, elas também observaram design e propósito. Por exemplo, olhavam para uma rocha pontuda e viam que o propósito dela era espantar os animais para não tocarem nela, e o design dela era para os animais, né, coçarem as costas nelas. Né? Então, assim, até nas crianças existe a noção de religiosidade, essa noção de que tudo tem um propósito, tudo tem um significado, tudo tem um design. Né? Então, isso é uma das pesquisas. Outra coisa que se pode observar é que quando você olha para uma criança muito pequena, se você deixar ela num berço sozinha, ela vai começar muitas vezes a chorar porque precisa dos pais. Mas vamos supor que você não queira dar aos seus pais para que a criança cuida, né? Um cientista dizendo assim. E aí ele vai e põe outra criança do lado dela, né? Daquela criança. A criança não vai se sentir suprida, ela não vai se sentir sustentada, porque ela precisa de uma figura maior, uma figura que a proteja, uma figura que cuide dela, né, e que tenha total controle sobre a vida dela, para que ela não venha a sofrer, a passar necessidade e fome. Então, assim, essa noção do pai sobre a criança também é a mesma noção de religião, né? Que nós precisamos de um Deus soberano, um Deus grandioso, que controla todas as coisas e tem governo sobre nossas vidas, de modo que nós dependemos dele e confiamos nele. Então, assim, a noção de religião é, como dizia Calvino, né, semi-religiones, né, a religião é uma semente dentro do homem que ele nasce religioso. Né? Não existe homem, nem ateus, eu vou provar por quê, que não tenha fé. Né? O que eu quero dizer com isso? É porque, por mais que o homem, né, cético afirme que a vida não tem sentido, quando eu falo assim, a vida não tem sentido, acaba que viver sem sentido é um sentido de viver. Então eu falo, eu vou viver regaladamente. É um sentido de viver. Eu vou viver fazendo o que eu bem querer, né? Os meus próprios desejos. Isso é um sentido de viver. Então o homem ele é construtor de sentido. Já os animais não. Eles não se preocupam com o sentido para a sua vida e eles nem percebem a realidade e nem dão significado a ela. Né? Eles simplesmente vivem ali. Então o homem ele precisa de sentido para viver. E quando você olha, né, sobre essa questão de sentido, claro que você vai ver que se o homem é construtor de sentido, por que não existiria sentido para um significado maior para a existência de um Deus? Por que existiria no universo um homem que criasse sentido para a sua vida se não existisse um Deus que desse sentido a ela? Então, assim, o homem, ele naturalmente é construtor de sentido. Só que mesmo assim, o homem, às vezes, quando observa o universo, alguns, quando olham o universo, olham e pensam, como é que alguém pode dizer que Deus não existe?
né? Muitos olham o universo e veem assim, eles olham, observam a grandeza de todas as coisas e falam, peraí, como alguém pode dizer que uma complexidade dessa não tem um design inteligente? Não foi feito por Deus, não foi criado por um Deus, por um ser superior, né? Então, assim, alguns observam isso. Já outros, mais céticos, observam a grandeza do universo e falam como isso pode ter sido criado por um Deus. E há evidências de que isso é o acaso, né? É criado a partir do nada. Por que existe essas duas visões? A visão do homem que observa o universo e não consegue acreditar na inexistência de Deus, e a visão do homem que observa o universo e não consegue acreditar que Deus exista. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque, como eu digo no livro a realidade ela se constitui de todas as coisas. O que é a realidade? É a totalidade das coisas. Ou seja, tanto do mundo físico quanto no mundo das ideias, isso constitui uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ler um livro sobre física e ali está escrito sobre a gravidade. A gravidade, quando você lê no livro, ela no livro não é real, ela está no mundo das ideias. Mas mesmo assim, o que está escrito naquele livro é real no mundo físico. Ou seja, a escrita daquele livro é uma realidade também, mas não uma realidade física, é uma realidade do mundo das ideias. Então, quando você olha a realidade, ela constitui da totalidade de todas as coisas. Todas as coisas, inclusive as ideias, inclusive o mundo físico, fazem parte da noção de realidade. Entendendo isso, quando nós olhamos para o Deus na sua concepção mais ampla, nós percebemos que ele é tão gigantesco, tão soberano, que ele não pode estar limitado às coisas. Ele não pode estar preso às coisas. Aquela noção de onipotência, onipresença, onisciência, ou seja, ele expande e vai além das coisas. Então, quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender que ele existe e não existe. Ele existe naquela parte da realidade em que podemos compreendê-lo. Naquela coisa que ele se manifestou e que nós temos entendimento da sua grandeza. Ou seja, quando o homem olha o universo e não consegue entender porque tem pessoas que não acreditam, é porque, de certa forma, quando nós olhamos o universo, nós vemos a parte existente de Deus. Ou seja, a parte que nós podemos compreender de Deus, que Deus existe. Mas também existe a parte que não podemos compreender, a parte que vai além da realidade. Ou seja, vai além da totalidade das coisas. O homem não consegue imaginar além da totalidade das coisas direito. A única coisa que ele consegue ter como ideia, além da totalidade das coisas, é Deus. Então, por isso, quando o homem ele olha para o universo e não consegue ver nada, é porque ele não consegue ver além dessa totalidade das coisas. Ele não consegue compreender Deus que está além da realidade, além de todas as coisas. E como ele não consegue compreender, não consegue entender o que existe depois disso, ele fala que isso é o nada, é o acaso. Ele fala que o que existe além da realidade simplesmente é o nada, simplesmente porque ele não consegue compreender. É um pouco complicado, né, entender o pensamento perceptivista sobre a realidade, mas nós vamos percebendo aqui que o homem por si só, mesmo que ele negue a existência de Deus, ele ainda assim cria sentido para a sua própria vida, cria significado para a sua própria vida, e mesmo assim ele precisa de certas situações de fé para crer que algo seja real. Por exemplo, a evolução. Se nós vamos olhar para a micro e macroevolução. A microevolução são pequenas mudanças, né, na espécie, né? Às vezes a cor do pelo, a cor da pele, alguma coisa assim.
Já a macroevolução é, por exemplo, um sapo criar asas. Ninguém consegue voltar a bilhões de anos para afirmar que um sapo um dia virou um pássaro, ou um peixe virou um dia um pássaro, porque simplesmente é impossível fazer esse tipo de experiência, porque nós não podemos voltar ao passado, nem podemos analisar num período de bilhões de anos. Então, querendo ou não, se torna uma teoria que precisa ser acreditada com poucas evidências. Tem evidências, mas poucas evidências. O que significa isso também é fé. É crer em algo em que você não tem evidências completas para isso. Quando nós cremos em Deus, que está dentro da realidade e fora dela, nós não compreendemos tudo sobre Deus. Nós temos pequenas evidências na criação de que talvez ele exista, mas nós não conseguimos ir além da totalidade das coisas para entender que de fato ele existe, porque ele é incompreensível. Então entende como mesmo a mesma forma de fé que existe na religião, existe também em algumas áreas e questões específicas, tanto da filosofia quanto da ciência? Então, esse estudo de hoje visa ensinar isso. O homem, ele é naturalmente religioso, porque ele não consegue explicar todas as coisas que lhe acometem. Ele não consegue explicar com exatidão tudo que lhe acontece. E para algumas coisas, então, ele cria razões que precisa-se de fé para crer. Semen religiones. O homem é naturalmente religioso. Dentro dele, como dizia Calvino, está a semente da religião. Muito obrigado e essa aula de hoje. Até mais.